No vídeo de hoje eu vou te dar um tutorial passo a passo de como você conseguir fazer a sua primeira entrada na parada de mãos na parede. Vamos nessa? Roda a vinheta. Entrada na parada de mãos, desejado por muitos, amedrontando muitos outros, mas por que eu acredito que todo mundo deveria se engajar no projeto de aprender pelo menos a entrada na parada de mãos na parede? E sim, eu acredito que toda pessoa é capaz, independente da idade ou condição física, de conseguir. A minha própria mãe, Dona Graça, de 71 anos, eu ensinei ela do zero a fazer parada de mãos e ela nunca fez exercício físico, ela começou a treinar comigo depois de mais velha. Eu já ensinei várias pessoas com medo, com trauma de inverter, que nunca experimentaram isso quando criança. E o resultado não é só físico, né? A entrada na parada de mãos é um movimento que serve como veículo para o desenvolvimento de várias habilidades importantes para a gente viver melhor. Ela aumenta o domínio sobre o seu próprio corpo, que te dá autoconfiança, segurança e autoestima. Além disso, ela te ensina coisas sobre como lidar com o medo e a frustração de as coisas não acontecerem no ritmo que você gostaria que acontecessem. E também te ensina a importância de um processo, de ter um método validado e de ter um mentor, um professor te guiando nessa jornada. Bom, o que é a parada de mãos? A parada de mãos é colocar as duas mãos no chão e subir o quadril, o centro de gravidade e os pés, colocando eles em cima das suas mãos. Isso é uma parada de mãos. Só que o erro que muita gente comete e acaba se machucando ou se frustrando e ficando com medo é simplesmente ir lá e ficar tentando, né? A parada de mãos, ela requer certas habilidades que você precisa desenvolver com o seu corpo, a sua mente e a relação corpo-mente, que se você não desenvolver, ou você não vai conseguir, ou você vai demorar muito mais do que precisa, ou você vai acabar se machucando, até ficando com mais medo. Quais são os principais erros que te impedem de fazer a parada de mão na parede, ou pelo menos de melhorar e de fazer isso de forma mais rápida? Primeiro, é tentar sozinho de qualquer jeito, né? É sair fazendo, assim você não consegue entender quais dos aspectos você precisa melhorar, o que tá bom, o que tá ruim, e o que precisa ser corrigido, e o que precisa ser treinado para você atingir o objetivo. A segunda coisa que você precisa parar de fazer é sair se jogando na parede de qualquer jeito. Ficar tentando fazer o movimento não vai te ajudar a conquistar o movimento. Trabalhar o que está faltando para você conquistar o movimento é o que vai te entregar esse movimento. E o terceiro grande erro que você comete é se render ao erro ou não ouvir o próprio medo. O que é se render ao erro? Eu começo a errar e desisto, falar, esse negócio não é pra mim não, é muito difícil, quando na verdade você só simplesmente está usando a estratégia errada para você. E não ouvir o medo é, se tem o medo aí, o medo é um alarme, é um sinal que você deve ouvir. Você deve parar de treinar o movimento? Claro que não. Mas o medo, ele é um ótimo conselheiro para você tomar cuidado com alguns aspectos. Nesse vídeo eu vou te entregar o como você tem que fazer, o que você tem que fazer. E o método que eu uso para desenvolver minha parada de mãos, e que eu usei e uso ao longo de 17 anos, ensinando pessoas com medo, com traumas que nunca fizeram a conseguir conquistar e evoluir esse movimento para vários outros, como a caminhada na parada de mãos, a flexão da parada de mãos ou a parada de mãos fora da parede, são 3 pilares. E eu vou te explicar agora e nós vamos trabalhar nesses 3 pilares ao longo desse vídeo. O primeiro pilar é a mobilidade. Você precisa ter a mobilidade certa e ideal de punhos, de ombro e de coluna torácica para conseguir conquistar uma boa posição de parada de mãos. A segunda coisa é shape ou postura, que é a forma que o seu corpo precisa se encontrar para você fazer uma boa parada de mãos. Como a gente está invertendo e é uma posição que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a ficar com o pé no chão. Quando a gente inverte, o seu cérebro, o seu corpo não entende direito o que está fazendo. Então eu preciso me colocar numa posição favorável para aumentar o meu controle sobre essa posição. E o terceiro é desenvolver a resistência muscular para eu conseguir sustentar essa postura por bastante tempo. Pilar 1 é a mobilidade. Então a gente vai fazer aqui 3 exercícios de mobilidade que você precisa ficar muito bom neles para você conseguir atingir a postura ideal da parada de mãos. Primeiro, você vai apoiar as duas mãos no chão desse jeito, nessa posição de 4 apoios. Abre bem os dedos das mãos e a gente vai começar fazendo o movimento de avançar o ombro em relação ao punho, chegou lá no limite e volta. Aqui eu não posso dobrar o cotovelo e eu não posso tirar a palma da mão do chão. Então eu vou lá na frente,
e volto. Eu vou repetir isso 10 vezes. Quando eu terminar a 10ª, eu vou parar lá na frente e eu vou contar 10 segundos aqui. Aí eu vou virar a mão para trás e vou fazer a mesma coisa ao contrário. Vem para trás, a palma da mão não pode subir, volta com controle, bons movimentos. Terminou a 10ª vez, você vai parar aqui atrás e contar 10 segundos. Aí a terceira posição que a gente vai fazer vai ser o seguinte: eu vou apoiar o dorso da mão no chão, vou esticar os cotovelos e vou contar 10 segundos aqui. A gente vai fazer isso, esses 3 exercícios, 10 repetições mais 10 segundos, por 3 minutos direto. A segunda mobilidade que a gente vai fazer um combinado de 2 movimentos. Então, primeiro, eu vou sentar no calcanhar e vou fazer uma ondulação com as costas, arredondando bem, descendo o quadril, olhando lá para cima, trazendo o queixo no peito e voltando para trás. Quando eu chegar nessa posição aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou forçar a cabeça e vou voltar 2 vezes. Força a cabeça, braço esticado e volta. E aí eu vou de novo, arredondo as costas, traz o queixo no peito e volta atrás. Chegou aqui, tenta encostar a cabeça no chão e volta. Encosta a cabeça no chão com o braço esticado e volta. Desse arredondar, eu quero mexer vértebra por vértebra. Tá vendo das costas? Cada vértebra eu arredondo bem, e aí quando eu termino de arredondar, não dá mais, eu desenrolo a coluna fazendo o caminho inverso. E aí eu vou fazer a mesma coisa para voltar. Queixo no peito e voltei atrás. Quando chegar aqui, eu vou esticar o braço e vou trazer a cabeça para o chão, alongando bem a minha coluna, meu braço. Vou voltar 2 vezes. A gente vai repetir essa sequência por 3 minutos. O segundo pilar que nós vamos trabalhar são as posturas. Então eu vou te ensinar a primeira. A gente chama de roller ou canoa, tá bom? Que é uma postura que a gente vai buscar o máximo dela na parada de mãos. A gente vai começar assim, 6 apoios. Aí a minha mão tá embaixo do meu ombro, tá vendo? Primeira coisa que eu vou fazer, em vez de ficar na posição convencional, aqui com a coluna reta, eu vou arredondar o peito, fechar o peito, tá bom? Só fechar o peito. E aí nessa posição aqui do peito fechado, eu vou para a posição de prancha, o joelho esticado. E aí eu vou fazer essa posição por 30 segundos, vou descansar 30 segundos e a gente vai repetir isso 3 vezes. Por que é importante essa posição de peito fechado e quadril esticado na posição de prancha? Porque isso me dá um controle maior dessa posição. Então, de novo, fecha o peito, coluna reta, normal, fecha o peito, arredondou o peito, estica as 2 pernas e vai segurar na prancha. 30 segundos, descansa 30 e nós faremos isso 3 vezes. No segundo exercício, na parte de posturas, a gente vai tentar transferir o peito fechado aqui, ó, arredondando as costas, tirando a cabeça, e eu vou apoiar as 2 mãos na parede, esticar as pernas e eu vou aqui, ó, fecho o peito, colo a lombar no chão e vou pressionar a parede olhando para as mãos. Então é um pouco complexo você entender de tirar o ombro e a escápula, pressionar a lombar e ao mesmo tempo olhar para a mão. Percebe, ó? Tô apoiado no chão. Aqui eu vou arredondar, tirando o ombro e a escápula, colando a lombar. E aqui eu vou pressionar a parede, ok? E aí eu vou só movimentar a cabeça sem perder essa posição das costas, sem soltar. E aí eu vou ficar 20 segundos empurrando a parede aqui, forte, cansa 10. Isso aqui vai me ajudar a entrar nessa postura que a gente precisa. O último exercício da postura, a gente vai inverter o corpo devagar. Então o que a gente vai fazer? A mesma prancha que a gente fez, arredondando as costas, a mão embaixo do ombro, eu vou começar a colocar o meu pé na parede. Não preciso ir muito alto na primeira. E vou arredondar as costas. E vou segurar 30 segundos, descansar 30 segundos. Achei fácil, consegui manter a postura. Eu posso fazer isso mais perto da parede, mantendo o peito fechado aqui.
E eu também vou fazer 3 séries de 30 segundos para 30 segundos de descanso. Entrando no último pilar do nosso tutorial passo a passo da entrada na parada de mãos na parede, a gente vai começar com a resistência chamada de burrinho. O que é o burrinho? Eu vou estar nessa posição aqui, ó, mãos, joelhos e pés, e eu vou dar um pequeno saltito usando a minha perna com o objetivo de aproximar o meu quadril acima do meu ombro, ó. E aqui tá o ponto. Se você já começa a ter medo aqui, começa fazendo bem baixinho, para você ir ganhando confiança. Se você não tem medo, você pode aumentar a altura, levando o quadril perto da mão e voltar. O que a gente quer aqui? É justamente esse controle de chegar na parada grupado e voltar. O que não pode acontecer? A cabeça avançar em relação ao punho. Eu quero ir para cima com o quadril. Você vai fazer isso por 10 repetições, descansar de 30 segundos a 1 minuto, 3 vezes. O segundo exercício que nós vamos trabalhar é a entrada baixa na parada de mãos no chão. Então, primeira coisa, você vai colocar um pé à frente e um pé atrás. Tanto faz a escolha dos pés, tá bom? Não precisa ficar trocando, pode ser sempre o mesmo. E aí você vai colocar os 2 braços esticados para frente. Aqui o braço tem que estar firme e esticado. Vamos imaginar o movimento em 3 fases. A fase 1, eu vou inclinar o tronco fazendo um avião, que é levantando a perna de trás o máximo que eu conseguir. A fase 2, eu vou alcançar minha mão o mais longe que eu puder lá no chão. E a fase 3, eu vou dar um pequeno saltito com o pé da frente. A gente vai tentar juntar tudo isso no movimento só devagar. Fase 1, fase 2, fase 3. Se você conseguir ir e voltar igual eu fiz dessa forma compacta aqui, sem desequilibrar e cair para o lado, é tudo que você precisa trabalhar para ter esse controle e esse balanço na parada de mãos. Então eu vou de novo, ó. Fase 1, fase 2, fase 3. Voltei. Conforme você vai ganhando confiança, você pode subir um pouco mais a perna do chute. Beleza? Mas o mais importante é essa postura e esse controle. Você pode fazer 5 repetições boas, descansar 1 minuto, 3 séries. O último exercício da resistência para parada de mãos, a gente vai usar um banco. Pode ser uma cadeira, não precisa ser tão baixo. Eu peguei o banco, que é o que eu tenho mais perto aqui agora, mas vai funcionar igual para você entender. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar as minhas mãos perto da parede, mais ou menos 1 palmo de distância. Eu vou colocar o meu pé no banco. E a ideia é que esse banco fique perto do meu quadril. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir uma perna e vou tentar tirar o pé do banco, ó. Beleza? E eu vou fazendo isso tentando aproximar cada vez mais a minha perna da parede com calma, com segurança. Então nós vamos fazer de novo. Vou trocar de perna para você ver. Apoiei a mão, apoiei o pé no banco. Daqui, ó, vou subir a perna e tentar subir. Ó, já encostei na parede lá em cima, viu? Vou de novo. E volto. Você pode fazer de 2 a 3 para cada lado. Cuidado para o banco não escorregar. Deixa seguro isso. Descansa 1 minuto 3 vezes. E aí, com todo esse processo que eu te ensinei, você vai estar preparado, seguro e capacitado para fazer a entrada na parada de mãos com controle e voltar. Para você dominar, repara que eu não me jogo na parede. Sequer a parede faz barulho e volto. Então, treinando todo esse passo a passo, você vai ter esse nível de domínio sobre o seu corpo e sobre a sua mente. E aí, curtiu esse verdadeiro tutorial definitivo de ir do zero à parada de mãos na parede, no nível iniciante, trabalhando os 3 pilares que vão te preparar com segurança, com inteligência e velocidade para você sair do zero e conquistar a parada de mãos. O que eu quero que você entenda? Esse passo a passo, ele não é para ser feito rápido, é para você trabalhar nos 3 pilares até você sentir seguro o suficiente, preparado o suficiente para tentar fazer a parada de mãos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal. Aqui no canal nós temos 3 tipos de vídeo toda semana. Primeiro é minha opinião ou avaliação sobre alguma coisa relacionada à saúde, ao movimento ancestrais da nova era e à performance com qualidade de vida. O segundo tipo são treinos e tutoriais de exercícios, de movimentos, de práticas para te ajudar a fazer aí onde você estiver. E o terceiro é o Laboratório Ancestral, onde eu dou uma aula profunda sobre alguma coisa que você precisa saber que ninguém nunca te contou. Fechou? Deixa aqui nos comentários também qual outro tipo de exercício você gostaria de aprender, gostaria que eu te ensinasse. Nunca se esqueça que o corpo é ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Tamo junto.